É interessante que essa é uma pauta muito importante no Congresso Nacional. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é muito forte exatamente por isso que o senhor está dizendo. Mas existem também problemas regionais no seu estado que deveriam ser problemas nacionais. Eu me refiro à invasão, que é quase uma invasão, de venezuelanos por aquela região, ali por Pacaraima, né? Roraima hoje concentra, eu não sei exatamente os números, mas perto de 100 mil numa cidade que não caberia tantos imigrantes assim. E a impressão que se tem é que o poder federal não olha para os problemas, né? Existem problemas na educação, né? Porque os venezuelanos estão matriculados lá. No SUS, porque o SUS brasileiro aceita todo, não se cobra nem a carteirinha de ninguém. Então, é obrigatório atendimento, né? E nas prisões. Como é que está essa relação aí com o poder federal e esse problemão do seu estado? Olha, essa questão da migração da Venezuela, dos refugiados venezuelanos, ela é muito séria para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo, de um modo geral, né? Porque a diáspora venezuelana já ultrapassa 3 milhões, mais de 3 milhões de venezuelanos, em função dos problemas políticos internos, enfim. Eu não quero questionar aqui a questão interna da Venezuela, que é a questão de soberania, né? A Venezuela tem a sua política, tem sido cobrada pelo mundo inteiro, né, em relação à governabilidade interna, essa crise que se instalou interna no país, mas nós não queremos aqui discutir a soberania, porque também não queremos que nenhum país venha discutir a nossa soberania, né? No entanto, em função desses problemas internos, você veja, pelo estado de Roraima já passaram mais de 800 mil venezuelanos. Quase 1 milhão. Isso são dados da Polícia Federal, que fica na Polícia de Fronteira nossa, acompanhando exatamente a entrada de todo estrangeiro e, consequentemente, contabilizando. O que me assusta é que essa entrada não é controlada, né? Qualquer um entra e autodeclaratório. É autodeclaratório. O grande problema é esse. Aí, por conta desse fato, né, nós temos que dizer que há uma situação muito complexa, né? Porque o estado de Roraima, por exemplo, fala-se em 150 mil venezuelanos. Outros dados falam em 100 mil, 120 mil venezuelanos que moram em Roraima, que moram no nosso estado, onde mais de 100 mil moram na capital, Boa Vista, né? Com isso, Pacaraima obviamente, também, né? Pacaraima, Boa Vista são praticamente os dois maiores centros que comportam essa população de refugiados venezuelanos, né? E com isso, o estado, os municípios todos pagam uma conta muito cara, porque ali tem a questão da saúde, como você falou, o SUS, ele é universal, ele atende a todo ser humano, né? Nós temos a questão também da segurança pública, porque inclusive agora estão se manifestando facções venezuelanas que já está assustando inclusive as forças de segurança nacional. Terceiro, vem a questão também da educação. Na educação, nós temos mais de 20 mil alunos hoje venezuelanos na rede pública municipal, estadual e federal de educação. Com isso, há uma competição, né, com a população como um todo do nosso estado. Isso nos incomoda, me preocupa. Claro que a relação hoje, depois de uns 5 anos de imigração, ela melhorou mais. No início havia um conflito muito mais áspero e tal. Hoje não, é uma convivência mais tranquila com os venezuelanos, afinal de contas são seres humanos, né, e estão se acomodando no nosso estado. Mas os organismos multilaterais, a ONU, a FAO, todos esses organismos multilaterais devem, na verdade, se debruçar sobre essa questão que nós temos hoje, segundo técnicos da Acnur, que é o grupo da ONU que acompanha refugiados, nós temos hoje o modelo mais avançado de abrigos em áreas urbanas.
na Europa, em outros países do mundo, são abrigos periféricos das grandes cidades. Lá no estado não. Nós temos abrigos urbanos, em prédios que são mantidos, que são acompanhados, fiscalizados, controlados pelo Estado brasileiro, mas, na verdade, serve de modelo para a Acnur. E qual é a proposta, senador? Como o senhor acha que deveria ser essa acolhida? Olha, veja, foi feito um estudo, obviamente, pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Justiça, pelas autoridades constituídas, né? E o que se chegou à conclusão é exatamente que, como há uma relação pacífica entre os dois povos, nunca que eu tenha conhecimento, houve nenhum conflito de fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, somos países amigos, né, de economias complementares, né? Então, nós entendemos que essa acomodação natural, ela vai chegar a um ponto que vai atingir o limite, né? E, claro, dependendo das reações internas, das modificações internas da política da Venezuela, a tendência natural é que grande e expressiva maioria dessa população, ela vai retornar, sim, ao seu país. Se houver uma melhora. Se houver uma melhora, claro. Mas quando você se dirige a um venezuelano e pergunta para ele sobre o seu país, se eles vão ficar todo o tempo lá, eles dizem não. Quero volver a minha pátria, quero voltar à minha pátria, né? Então, a gente vê que é a grande esmagadora maioria. E nós torcemos que haja um equilíbrio, que haja um alinhamento interno lá na Venezuela e eles possam ter a oportunidade de voltar para os seus países. Senador, um dos debates fortes do Senado Federal nesse ano, nessa sessão legislativa, é a questão da economia, mas não só a economia nossa do dia a dia, da inflação e da empregabilidade, mas também, sim, a possibilidade do Estado em investir. Perdeu essa possibilidade o Brasil quando engessou. Hoje, o orçamento, que é um pouco mais de 5 trilhões, gasta-se 2,5 trilhões, 2 trilhões e 400 bilhões para o serviço da dívida, 2 trilhões para previdência e para o pagamento de salários, ou seja, despesas fixas. No final das contas, sobra muito pouco. O que pode ser feito para mudar essa lógica? Do jeito que está, o presidente Lula está engessado, não tem dinheiro, o próximo também não, e todos vão padecer. Mas eu não vejo horizonte, senador, para uma mudança nesse quadro. Olha, veja só, eu entendo que o que mais preocupa a vida humana é a dificuldade de acesso a bons salários, a empregos, a oferta de alimentos em abundância, de qualidade, e que isso tudo vai se transformando numa questão mais importante, vital, que é você ter as condições de saúde da população em equilíbrio e dê, obviamente, motivação física, intelectual, para que possa se organizar a sociedade e desenvolver, e todos nós vivemos de forma confortável, né? Então, nós entendemos que a economia ela é muito complexa e hoje, no quadro internacional que nós vivemos, e há um reflexo direto, nós falávamos, inclusive, a questão, os Estados Unidos têm um PIB de aproximadamente 66 trilhões de dólares, né? O Brasil tem um PIB de aproximadamente 5 trilhões de dólares. Então, qualquer humor alterado na economia americana, ele, vamos dizer, um simples resfriado nos Estados Unidos transforma numa tuberculose no Brasil, porque o reflexo é gigantesco. Nós temos uma economia mais de 50 vezes, vou repetir, mais de 50 vezes menor do que a economia só americana, sem considerar a chinesa, que tem 55 trilhões de per capita, né? Então, hoje, na verdade, que tem uma riqueza, né, imensurável. E lógico que nós precisamos organizar essa economia, né? Tem vários instrumentos aí que têm desequilibrado. Nós temos o BPC, por exemplo, foi muito discutido, né? A elevação desenfreada de pessoas que, na verdade, estavam fora daquela
enquadramento, né? E tudo isso representa bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados em outras áreas importantes e sensíveis para o governo, né? Mas o Brasil é tão grande, me dizia um professor meu na Itália, quando eu estudei na FAO, há, sei lá, 40 anos atrás, que o Brasil, pela dimensão, pela potencialidade, ele dizia, vou até citar 3 coisas que ele dizia: o Brasil tem as maiores reservas minerais do planeta, minerais estratégicos, né? A tabela periódica. Temos aproximadamente 23, 24% da água doce do planeta, né? E temos a maior floresta tropical do planeta, a maior biodiversidade, que representa exatamente... E clima, né? Em um clima absolutamente equilibrado, né? Não tem grandes então, eu sou daqueles que tenho muita fé, tenho muita esperança. Nós temos que ter esperança de que os dias virão. Você lê livros de 30, 40, 50, 60 anos atrás, a cantilena é a mesma, as dificuldade financeira, geração de emprego, inflação alta, etc. E a vida continua, né? Então nós temos que ter, acima de tudo, fé, confiança, trabalhar muito e acreditarmos no Brasil. Eu sou daqueles que acredito demais no Brasil. Quando eu vejo terremotos, quando eu vejo incêndios incontroláveis, quando eu vejo milhares de pessoas perambulando pelas estradas refugiados, e vejo a paz aqui no Brasil. Sabemos das dificuldades, é claro que nós convivemos com ela no cotidiano, mas eu prefiro ainda acreditar no Brasil.